Capítulo 16. Seu coração, fé versus dúvida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como uma onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 7. Quando você orar, saiba que Deus não está desatento, indiferente, relutante ou sem vontade de responder. É por isso que Ele está sempre nos encorajando a pedir com fé. O seu coração pode até estar bem diante de Deus e com outros, mas as suas dúvidas durante a oração podem criar obstáculos gigantes. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes, desnecessariamente. Às vezes nós também negamos sem perceber. A fidelidade, a bondade ou a capacidade de Deus em nossos corações quando nos aproximamos dele. Esta falta de fé cria um empecilho que vai obstruir o canal da nossa vida de oração. Você vai desistir de querer aproximar-se de Deus se você não confiar nele ou se não crer que ele é bondoso. Portanto, se você não tem mais vontade de orar, o problema provavelmente está num dos 4 equívocos sobre o coração e a identidade de Deus que vamos falar hoje. O primeiro deles é: Deus não conhece ou entende as minhas necessidades. Sim, ele conhece você. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. A palavra teológica para essa qualidade na natureza de Deus é onisciência, ou conhecimento de tudo. Ele está ciente de cada vez que um pardal cai no chão. Em Mateus 10, 29, vemos esse texto. Ele sabe o número de fios de cabelos que você tem na cabeça. Em Mateus 10, 30. Ele conta o número das estrelas e chama todas pelo nome. O segundo equívoco que pode estar acontecendo é: Deus não é capaz de ajudar. O apóstolo Paulo respondeu a essa objeção com uma das exclamações mais retumbantes da Bíblia, declarando que Deus é capaz não só de fazer o que quer que possamos imaginar, como também é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. As palavras originais em gregos que se juntam para formar esta frase trazem a ideia de superabundância, quantidades muito altas, uma capacidade que vai além de todas as formas de meditação humana. Isso é o que Deus tem, isso é o que Ele é, capacidade total e poder, onipotência. O terceiro equívoco que nós podemos fazer é o: Deus não se importa. A pergunta que vem naturalmente depois que uma pessoa aceita a onisciência e a onipotência de Deus é essa: se Ele sabe de tudo e pode fazer tudo, então por que Ele não me ajuda? Saber e não se importar, essa não é a pior qualidade de todas? A falta de uma ação imediata não deve nunca ser interpretada como falta de preocupação. Jesus citou as aves do céu para provar que Deus se importa. Se ele se preocupa com as aves, ele não se importaria muito mais com você? Cada fôlego é um dom de Deus, deixando evidente que ele se preocupa com você. Jesus nos deixou 2 parábolas sobre oração na Escritura, que mostram 2 polos opostos da preocupação de Deus para conosco. Uma em Lucas 11:7 e a outra em Lucas 18:21. Um amigo diferente e um juiz indisposto. Jesus mostrou que ambas as histórias o solicitante persistente conseguiu o que pedia. Ele quis dizer que Deus não é um juiz indiferente ou um vizinho que prefere dormir ao atender um pedido. Portanto, ele não responderia os nossos pedidos muito mais rapidamente de bom grado do que um juiz ou um vizinho? Ele disse: Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a ele de dia e de noite. Jesus perguntou: já que é longânimo para com eles, eu vos digo que eles vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-á. Portanto, ele se importa com você mais do que qualquer pessoa em sua vida. Desfrute neste momento de mais um fôlego que ele acabou de lhe conceder. E o quarto e último equívoco que pode acontecer na sua oração é: Deus provavelmente não vai fazer nada mesmo. Essa não é a impressão que temos quando lemos Marcos 11:24, que diz: portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais quando orardes, credes que as recebereis e tê-las-ei. Sim, ele está disposto a ouvir, responder, aconselhar, confortar, incentivar, direcionar e salvar sua vida. Como vimos,
Deus não é um gênio da lâmpada, um mágico que concede todos os nossos desejos. Nós deveríamos ser gratos por isso, uma vez que logo experimentaríamos o horror de adorar um Deus que fosse controlado por nós, no lugar de um Deus que governa tudo e leva todas as coisas em consideração. Deus nos deu a capacidade de confiar que as suas razões estão em harmonia com a sua sabedoria e a sua vontade, porque Deus é soberano. Ele pode optar por fazer ou não fazer algo, mesmo certamente tendo a capacidade de fazê-lo. Mas ele, exercitando ou não essa capacidade, é o nosso dever acreditar que ele pode e tem um coração disposto a nos ajudar. Isso inclui um tipo de oração que sabe que ele conhece o seu coração e o que você realmente precisa da parte dele. 2. Acredita que nenhuma limitação se aplica a ele, portanto, ele pode fazer qualquer coisa. Espere que ele vai responder a você com amor, compaixão e misericórdia. E entenda que ele está perto de você, ouvindo, disposto a ouvir em seu auxílio e ajudá-lo. Peça diariamente ao Senhor em oração que revele mais de si mesmo a você, na medida em que você absorve a sua palavra. Segue o seu ensinamento, aplica as suas promessas e cresce em conhecimento e sabedoria. Porque quando melhor você o conhecer, mais tempo vai querer passar com ele. E à medida que você passar mais tempo com ele, esses equívocos se enfraquecerão e a sua fé crescerá. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor, eu creio que tu tens um perfeito conhecimento sobre mim e que me compreendes. Eu acredito em tua capacidade total e ilimitada de realizar a tua santa vontade. Eu acredito que tu te importas e está disposto a me ajudar. Tenho certeza que as tuas decisões serão as mais amorosas e apropriadas em relação às minhas necessidades. Portanto, mantenha-me perto de ti, Senhor, onde todas as minhas esperanças estão seguras e protegidas, e que eu possa sempre me dirigir a ti em fé, sabendo que estás ciente, que és capaz, atencioso e estás disposto. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 16. Seu coração, fé versus dúvida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como uma onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 7. Quando você orar, saiba que Deus não está desatento, indiferente, relutante ou sem vontade de responder. É por isso que ele está sempre